Olá, tudo bem com vocês? Essa aqui é a aula 1 da unidade 6, tá? A gente vai estudar nessa aula o que está aqui no sumário e vamos iniciar então com o circuito contendo um resistor e capacitor, que é o circuito RC, tá? No processo de carregamento do capacitor, certo? Para isso, então, a gente vai ligar numa fonte, tá? Que tem sua força eletromotriz, aqui a corrente é contínua, ok? Aqui tem um resistor, aqui um capacitor e tem uma chave. Quando a gente liga essa chave e posiciona ela em A, o circuito fecha aqui, ó, então a maneira que a corrente pode passar, certo? Então, o que vai acontecer? Ligando a chave em A, essa aqui vai ser a equação do circuito. Essa equação vem de conservação de energia. O que ela fala, tá? é o seguinte, que a energia fornecida pela fonte, isso aqui não é energia, mas assim, ela pode ser traduzida em termos de energia. A energia fornecida pela fonte, ela vai ser usada lá na resistência, ou no resistor, né? O resistor pode indicar um aparelho, por exemplo, e também vai ser armazenada no capacitor, tá? Então, o capacitor, ele armazena energia, ok? A gente já viu isso, certo? Proporcional à carga. Então, a força eletromotriz menos potencial, a diferença de potencial no resistor, menos a diferença de potencial no capacitor é igual a zero. Tá? Essa é a equação do circuito. A gente sabe, então, que a diferença de potencial no resistor é a resistência vezes a corrente. A diferença de potencial no capacitor é a carga dividido pela capacitância. E a corrente é dQ/dt. Então, nós vamos substituir VR por isso aqui, VC por isso aqui, tá? E aonde aparece I vai ser dQ/dt. Então vai ficar epsilon menos R, RI. I é dQ/dt. Menos VC, que é Q sobre C igual a zero, tá? Então aqui, isso aqui é uma equação diferencial, tá? A equação diferencial é uma equação que envolve derivadas, tá? Nesse caso aqui, a derivada no tempo. E a gente tem uma equação diferencial de primeira ordem, que é quando a derivada é a derivada primeira, tá? Então a gente chama isso de equação diferencial de primeira ordem. E quando a gente iguala a zero, tá? Isso aqui é uma equação diferencial de primeira ordem homogênea, tá? Quem fez equações diferenciais sabe resolver uma equação dessa aqui. Mas eu vou mostrar para vocês qual que é o processo para resolver. Não é muito difícil, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Olha, a nossa variável é a carga. Tá vendo? Porque ela que está sendo derivada. Né? Nesse caso, derivada no tempo. Então, a gente vai aqui, ó, dividir por R toda essa expressão para ficar só daqui/dt. Tá? E ao mesmo tempo, a gente vai jogar tudo para o lado de lá. Então, o lado de cá vai ficar dq/dt. Tá? O lado de lá que tem um sinal menos. Então, vai trocar aqui tudo para multiplicar por menos. Aqui vai ficar mais, aqui menos, aqui mais. Então, esse aqui vai menos, esse aqui vai mais. Lembrando que a gente estava dividindo pela resistência, né? Então, aqui ficou R vezes C. E aqui ficou epsilon sobre R, certo? Então, vai ficar menos 1 sobre RC, que multiplica a carga, menos C vezes epsilon, porque era só epsilon sobre R, mas como tem C aqui, tem que multiplicar por C. Beleza? Agora nós vamos passar esse termo, que é onde aparece a carga, para o lado de cá. Então vai ficar dq sobre q menos CE, tá? Mas como a gente está... Aí a gente vai separar aqui, a gente vai... É o equivalente a multiplicar por dt dos dois lados, tá? Multiplicando por dt dos dois lados. Matemática não gosta que a gente fale isso não, mas ok. Na realidade a gente tem que integrar em dt dos dois lados, ok? Mas em termos práticos vamos considerar assim. Então vai ficar dq sobre q menos c é igual a menos, ficou menos 1 sobre RC, né? dt, ok? Multiplicou por dt dos dois lados, o dt aqui sumiu e cortou, né? E aqui ficou dt. Agora sim, nós vamos integrar esse lado aqui na carga, onde a carga no capacitor ela vai de 0 até um valor Q. Isso vai acontecer no intervalo de tempo, então vai ser no tempo 0 até um tempo t, certo? Bom, integrando lá, vamos fazer essa integral. Essa integral aqui, ó, dq sobre q menos uma constante, é um ln, tá? É como se fosse, você pode chamar isso aqui de x, tá? Então vai ficar dx sobre x, então é ln de x, tá? Quem que é x? É q menos ce. Então na hora que se substitui, ln
de x, que é ln de q menos c, e substitui os limites, né? Primeiro eu coloco onde é q, eu podia colocar q linha, tá? Mas eu deixei como q. Onde é q, eu vou colocar q. Então vai ficar ln de q menos ce. E onde é q aqui, eu vou colocar o limite inferior, que é zero. Então, menos ln de menos ce. Do lado de lá, ficou a integral de 1 sobre RC dt da t. Né? Substituindo os limites de t a zero, vai ficar menos t sobre RC. Okay? Então, dá para por propriedade do logaritmo, dá para juntar isso aqui, ó. ln de a menos ln de b é ln de a sobre b. Então, é isso aqui. ln de q menos ce sobre... Bom, aqui... sobre ce. O que que tem um menos? Ah, tá. Porque aqui tá faltando menos, mas o menos está aqui embaixo, tá? Então tá faltando menos aqui, mas tudo bem, eu coloquei ele aqui embaixo. A gente tem um ln de alguma coisa igual a alguma coisa. Se a gente tirar o exponencial dos dois lados, o ln sai aqui e aparece o exponencial desse lado aqui, ó, certo? Aparece o... Então, q menos ce sobre menos ce, tá vendo? O sinal menos que eu deixei de pôr, que estava aqui, ó, ele tinha que estar aqui, ó, aqui embaixo. Ele agora voltou, tá? Eu tinha corrigido isso, não corrigi aqui. É igual a exponencial de menos t sobre RC. Então, jogando tudo para lá, vai ficar esse menos CE vai multiplicar exponencial de menos t sobre RC, né? Mais CE que está do lado de cá. Então, dá para colocar em evidência C epsilon, que multiplica 1, menos E elevado a menos t sobre RC. Isso aqui é como é a solução dessa equação diferencial que está aqui, ó. E ela é a solução mostrando como a carga evolui no tempo lá no capacitor, certo? Na realidade, no circuito todo, né? Porque você tem um resistor também, mas assim, a carga vai evoluir com o tempo nesse circuito de acordo com essa expressão aqui. Ó. Então, a gente vê que ela é C epsilon, que multiplica 1 menos E elevado a menos t sobre RC. A gente vai ver isso no gráfico na próxima transparência, tá? Mas olha só, eu tenho a carga, eu posso obter tanto o potencial quanto a corrente, tá? O potencial, aqui no capacitor, a gente sabe que o potencial é Q sobre C. Então, se eu passo esse C para cá, dividindo, eu vou ter exatamente o potencial, tá? Então, o potencial em função do tempo, ele vai ser esse aqui, ó. Epsilon que multiplica 1 menos exponencial elevado a menos t sobre RC. E se eu quero a corrente, eu tenho que derivar a carga no tempo. Tá? Então, se eu derivar isso aqui, na hora que eu derivo, vai ficar C epsilon, né, derivando aqui dentro. 1 é 0, aí eu vou derivar exponencial. Baixa o expoente do exponencial, que é menos 1 sobre RC, mas como tem aqui menos, vai ficar mais. Então, vai ficar 1 sobre RC é elevado a menos t sobre RC. Ok? Mas como tem C aqui fora, ficou aqui 1 sobre RC. C corta com C, então vai ficar epsilon sobre R é elevado a menos t sobre RC. O produto resistor vezes capacitância, tá? Resistência vezes capacitância, que é o RC, ele tem unidade de tempo, porque olha só, aqui em cima aparece tempo. E aqui embaixo, então, tem que aparecer tempo também, porque o argumento do exponencial tem que ser um número, né? O expoente da exponencial tem que ser um número, ok? Então, R vezes C tem unidade de tempo, e essa unidade de tempo a gente chama de constante tempo capacitiva, ok? Beleza? E a gente usa a letra tal C. Então, podia ser E elevado a menos T sobre tal C, que é a constante de tempo capacitiva. Beleza? Isso tem muita importância para poder, né, projetar um circuito onde tem um capacitor, tá? Um capacitor, então, como ele armazena carga, você pode usar, por exemplo, como um elemento no circuito de um flash, por exemplo, né? Você carrega o capacitor, depois ele descarrega muito rapidamente, tá? E aí você tem uma corrente que
a carga é dissipada rapidamente no. A carga não é dissipada, assim, a energia é dissipada rapidamente na lâmpada e aí ela acende com aquele brilho todo, que é uma das aplicações para um capacitor, mas tem infinitas aplicações. Assim, capacitor existe em qualquer circuito eletrônico. No celular tem muitos capacitores, certo? Agora vamos estudar o circuito com resistor e capacitor no processo de descarga, tá? Então o circuito aqui ó, é o mesmo, só que agora a gente vai ligar a chave em B, certo? Então imagina, o capacitor está carregado, ele pode estar completamente carregado, tá? E aí quando liga em aí você desliga de A e liga em B, o que vai acontecer? Ele vai descarregar no resistor, tá? Então você fecha o circuito aqui, o circuito vai ser capacitor e resistor. Como você tem carga aqui, fechando o circuito, essa carga, você tem uma corrente devido a essa carga que tem no capacitor, certo? Então, fechando a chave em B, como é que vai ficar? A diferença de potencial no resistor mais a diferença de potencial no capacitor é igual a zero. Zero aqui está no lugar da força eletromotriz, ok? Antes você tinha uma força eletromotriz aqui, ó. Certo? Eu podia passar para cá. Ok? Só que agora ela é zero, porque ela não faz parte mais do circuito. Quem que é VR? VR é RI. E EDQDT, então ficou RDQDT mais Q sobre C, né? Igual a zero. Ok, aí de tal maneira que a gente tem uma equação diferencial também de primeira ordem homogênea, tá? Só que essa equação é um pouco mais fácil mais fácil assim, ela matematicamente é do mesmo tipo, mas é mais fácil porque nós não temos a constante aqui, né? Que era a força eletromotriz. Então, jogando tudo para lá, dq dt é igual a menos Q sobre RC. Né? Então, o método de resolver a mesma coisa, multiplica por dt os dois lados, passa a carga para cá, ok? Então, vai ficar dq sobre q, a integral de dq sobre q, é igual a menos a integral de 1 sobre RC dt. Né? Agora, como que vai ficar os limites? O capacitor está carregado, ele tem uma carga Q inicial. Desculpa aqui, ó. Tem uma carga Q inicial, que é zero. E aí você descarrega até chegar numa carga Q. Eventualmente essa carga pode ser zero, tá? Isso acontece de um tempo de 0 a t, certo? Então, de novo, isso aqui é um ln de Q, né? ln de Q substituído nos limites Q, que é zero, vai dar isso aqui. ln de Q sobre Q0 é igual a menos t sobre RC, certo? E aí, de novo, tira a exponencial, aplica a exponencial dos dois lados, e passa o Q0 para lá depois, né? Aí vai ficar que a carga muda no tempo, como Q0 é elevado a menos t sobre RC, certo? Então, aí dá para ver aqui, ó, você tem uma exponencial decrescente. Nós vamos ver o gráfico agora. Tá? Então, a carga vai diminuindo com o tempo, é o que você espera, né? Está carregado, à medida que o tempo passa, a carga vai, o capacitor vai descarregando, né? Então, a carga diminui. De novo, se quer obter o potencial, divide por C dos dois lados. Então, Q sobre C é V. Então, Q0 sobre C é V0, é o potencial inicial. V de T é igual a V0 é a menos T sobre RC. E se quisermos a corrente, basta derivar isso aqui, tá? Na hora que deriva, menos 1 sobre RC cai aqui, vai ficar Q0 sobre RC. Mas Q0 sobre RC é exatamente zero, tá? Então, a corrente ela é menos I0, L elevado a menos T sobre RC. Okay? Isso indica, então, aqui, ó, que a corrente agora vai circular no sentido contrário. Bem? Agora eu vou mostrar um gráfico aqui, o que acontece nos dois processos. Tá? Aqui é um gráfico da carga em função do tempo. Aqui é a corrente em função do tempo. Tá? A tensão, ela obedece, ela é igualzinha. O comportamento matemático é igualzinho da carga, tá? Por isso que eu não plotei aqui, certo? Por que o comportamento matemático é igual? Porque aqui, ó, Q de T igual a Q0 é a menos T sobre RC. V de T igual a V0 é a menos T sobre RC. Vou voltar para a transparência anterior. Q de T é igual a Cε 1 menos E elevado a menos T sobre RC. E o V de T é epsilon 1 menos E elevado a menos T sobre RC. Matematicamente tem o mesmo comportamento. O comportamento é dado por essa expressão aqui, ó, certo?
E é claro que o que aparece aqui é função do que você está avaliando, né? Se epsilon tem função, tem unidade de carga, né? É a carga. E epsilon que é de força eletromotriz, tem unidade de potencial, beleza? Então, por isso que eu plotei esses dois. Então, aqui, ó. O que acontece quando você carrega o capacitor, né? A carga vai de zero e ela tem aquela função 1 menos E elevado a menos T sobre RC, tá? Então, ela vai crescendo até o momento que satura, tá? Porque quando a gente fizer... Aqui, ó, quando a carga está aqui, né? Quando o tempo for muito grande, né? Esse termo aqui vai dar o quê? Vai dar zero, né? E elevado a menos um número muito grande é 1 sobre E elevado a um número grande, que é zero, né? Para tempo, para esse número grande, para T grande, tá certo? Então, quando T tende a infinito, ou um número muito grande, esse termo aqui vai a zero. Então, a carga vai ficar Cε, certo? Então, que é o que está mostrando aqui. Então, a carga, ela tende a um valor final, ok? Ou seja, quando o capacitor está todo carregado, ele vai ser o produto da capacitância vezes a força eletromotriz, ok? Então, o capacitor está limitado pela força eletromotriz e pela capacitância dele. Quanto maior a capacitância, maior a carga. Quanto maior a força eletromotriz, ou seja, quanto maior a diferença de potencial que se aplica nele para carregá-lo, maior também vai ser a carga, certo? É claro que tem um limite operacional, né? Você não pode colocar qualquer potencial que você estoura o capacitor, ok? Então, é isso que acontece. Na carga é isso, que ela vai assintoticamente para um valor Cε. E na descarga, tá aqui, ó, ela começa com a carga inicial, tá ok? Nesse caso aqui, eu considero que está todo carregado. Então, ele começa de Cε, ok? Ele está com a carga inicial, que é a carga máxima que ele pode ter, tá? E decai com um tempo muito grande. Esse exponencial de menos T sobre RC tende a zero, ou seja, a carga tende a zero. É o que acontece, o capacitor descarrega tudo. E a corrente? Corrente, só voltando aqui na anterior, corrente I de T é epsilon sobre R é a menos T. Então, você vê que a corrente ela decai exponencialmente, né? Na carga. Que é isso que está acontecendo aqui, ó. A corrente na carga do capacitor, ela começa com um valor. Então, na hora que você liga o circuito, a corrente é grande, tá? E à medida que o capacitor está carregando, a corrente vai diminuindo. Dá para entender isso, né? Porque à medida que o capacitor está carregando, você tem, por exemplo, aqui, ó, positivo, aqui vai positivo. Vai aumentando o número de cargas positivas aqui em cima. Então, que vai se opondo ao fluxo de carga. Obviamente é porque o capacitor está carregado, então ele está ficando carregado, né? Então, a corrente vai diminuindo cada vez mais, tá? De tal maneira que um tempo muito grande, né? A corrente tende a zero, ou seja, o capacitor está tudo carregado, certo? E na descarga? A função também é uma exponencial negativa, então ela decai com o tempo, só que a corrente tem um sinal contrário ao que a gente tinha lá, né? Então, vamos supor que se você tiver todo carregado, o I0, ele vai ser a força eletromotriz vezes dividido pela resistência, né? Que essa que é a corrente. Mas pode partir de uma corrente qualquer, tá? Nesse caso aqui, eu até considerei que é total, mas você pode partir daqui, por exemplo. Partir de uma corrente, né? Mas o que importa é que o comportamento é esse, ele é exponencial, do mesmo tipo que na carga, só que a corrente ela tem sinal contrário, né? Enquanto que na carga a corrente flui nesse sentido, sentido horário, né? No circuito aqui, ó, na descarga, né? Observa aqui, ó, aqui está positivo e aqui está negativo. A corrente não existe dentro do capacitor, né? Vocês sabem disso. Ok? Então essa carga ela descarrega para cá, ó. Ok? Por isso que tem um sinal negativo. Beleza? Ok. Bom, eu vou ter que parar aqui porque essa aula já está ficando longa e eu vou continuar na próxima.